Bom dia! Fala galera do segundo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, página 107, aula 18. Potências naturais de matrizes quadradas. Nós vamos estudar então potências com matrizes. As matrizes quadradas são aquelas onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Sendo A uma matriz quadrada e I a matriz identidade, a matriz identidade é aquela onde a diagonal principal é formada por número 1 e os demais elementos são iguais a zero. Nós temos que ter a matriz A e a matriz identidade I com a mesma ordem, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Temos algumas propriedades importantes. A matriz A elevado a zero é a matriz identidade. Isso é importante você guardar. A matriz A elevada à primeira potência é a própria matriz A. É só você lembrar, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a matriz A elevada à primeira potência elevada a 1 é ela mesma. Agora, nós vamos aprender a resolver o quê? Potências com matrizes. Para todo número natural H, onde o H é maior ou igual a 2. Nós já sabemos que o expoente 0 dá origem à matriz identidade, o expoente 1 é a própria matriz. Nós vamos ver agora quando o expoente é maior ou igual a 2. É só resolver como uma potência. A matriz A elevada a H quer dizer que a matriz A vai se repetir H vezes. Agora vamos ao exemplo. Com a matriz A, 0, 1, 2 e 0. Você tem que fazer algum cálculo para descobrir A elevado a zero? Quanto é a matriz A elevado a zero? Você sabe que é a matriz identidade, com o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, a matriz A elevado a zero dá origem a uma matriz identidade de ordem 2, duas linhas, duas colunas. Fica 1, 0, 0, 1. Quanto é a matriz A elevada à primeira potência? É ela mesma. Você não precisa perder tempo fazendo cálculo, não tem cálculo. A matriz A elevada à primeira potência, ela mesma. Agora, como que você resolve a matriz A elevada ao quadrado? É só fazer o quê? A matriz A vezes quem? Ela mesma. Aqui eu resolvi a multiplicação. A matriz A, que é 0, 1, 2 e 0, vezes ela mesma. 0, 1, 2 e 0. Agora, nós vamos aplicar aquela regra da multiplicação de matrizes. A linha vezes a primeira coluna, a linha vezes a segunda coluna, a segunda linha vezes a primeira coluna, a segunda linha vezes a segunda coluna. Vamos lá. 0 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 2, que é 2. 0 vezes 1, que é 0. Mais 1 vezes 0, que é 0. Agora, partimos para a segunda linha. 2 vezes 0, que é 0. E 0 vezes 2, que é 0. Agora, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 1, que é 2. Mais 0 vezes 0, que é 0. Agora, é só resolver. 0 mais 2 fica 2. 0 mais 0 fica 0. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. Então, a matriz A ao quadrado é 2, 0, 0 e 2. Agora vamos para os exercícios. Nós temos o exercício número 1 da VUNESP. Dada a matriz A, que é menos 2, 3, menos 1 e 2, e definindo-se que a matriz A elevado a zero é a identidade, a matriz A elevada à primeira potência é ela mesma, a própria matriz A elevado a K é A vezes A vezes A vezes A, com K fatores, onde I é uma matriz identidade de ordem 2, duas linhas, duas colunas. O K, que é o expoente, pertence aos números naturais e nós sabemos que o K tem que ser maior ou igual a 2. Nesse exercício, a matriz A elevada à 15ª potência será dada por qual das alternativas é a correta? Então,
nós temos que começar resolvendo sempre a matriz A ao quadrado. Então, essa é a dica para as potências. Comecem a resolver a matriz A ao quadrado. A matriz A ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, eu tenho a matriz A, que é menos 2, 3, menos 1 e 2, vezes ela mesma, que é menos 2, 3, menos 1 e 2. Nós vamos resolver a matriz A ao quadrado e vamos perceber o que acontece com o resultado. Nós sabemos que temos aquela regra da multiplicação, linha vezes coluna, ok? Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, aqui fica 4 menos 3. Agora, menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 3 vezes 2, mais 6. Então, aqui fica menos 6, mais 6. Agora, vamos para a segunda linha, que multiplica a primeira e depois a segunda coluna. Menos 1 vezes menos 2, 2 positivo. Depois, menos 1, o 2, que multiplica o menos 1, fica menos 2. Então, aqui eu fico com 2, menos 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. Mais 2 vezes 2, mais 4. Aqui eu tenho menos 3, mais 4. Agora, resolvendo, a matriz A ao quadrado. 4 menos 3 fica 1. 6 menos 6 fica 0. 2 menos 2 fica 0. 4 menos 3, ou menos 3 mais 4, fica 1. Nós descobrimos que a matriz A elevada ao quadrado dá origem à matriz identidade, certo? Essa informação é muito importante para nós resolvermos quanto é A elevado à 15ª potência. Agora, vamos para mais uma dica. Nós vamos pegar aqui o expoente 15 e dividir por quem? Por 2. 15 dividido por 2 dá exatamente 7, porque 7 vezes 2 é 14, sobra 1. Agora, nós vamos montar aqui uma potência que tem o mesmo resultado que A elevado à 15ª potência. Então, você começa com A elevado ao quadrado, porque você dividiu por quem? Por 2. Qual foi o resultado? 7. Você coloca aqui fora o 7. Vezes A. Nesse A que você colocou aqui na frente, você coloca o resto, que é 1. Combinado? Então, repetindo. Eu dividi por 2, então A elevado ao quadrado. O resultado da minha divisão foi 7. Aqui fica o expoente 7. Aqui você repete o A, porque teve um resto. Nesse A, você coloca o resto, que é 1. Por que são iguais? Porque nós temos as propriedades das potências. Quando você tem dois expoentes, você multiplica. 2 vezes 7 fica 14. Quando é multiplicação e as bases são iguais, você soma. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. Então, é a mesma coisa. O que nós podemos fazer? Nós sabemos que A ao quadrado é igual à matriz identidade. Não é isso? Então, nós sabemos que a matriz A ao quadrado dá origem à matriz identidade. Nós temos, então, a matriz identidade elevada à 7ª potência. A matriz A ficou aqui com 1, que é o resto da divisão. Nós já vimos, e tem no enunciado, que A elevado a 1 é a própria matriz A. Então, a matriz A elevada à primeira potência, ela mesma. Outra dica importante, a matriz identidade elevada a qualquer expoente é ela mesma. Então, a matriz identidade elevada ao expoente 7 fica a própria matriz identidade. Lá da aula de multiplicação de matrizes, nós vimos que a matriz identidade vezes uma matriz é essa própria matriz. Então, a matriz identidade vezes a matriz A é a matriz A. Assim, você descobre que A elevado à 15ª potência é a própria matriz A. Você não precisa perder tempo multiplicando a matriz A por ela mesma 15 vezes. Essa é uma maneira mais simples de encontrar o resultado. Não se esqueça,
começando sempre pela matriz A ao quadrado. Aqui nós descobrimos que ela era igual à identidade. Nós pegamos o expoente 15, dividimos por 2. Então, A ao quadrado, aqui fica o resultado da divisão, que é 7. Vezes, repete a matriz A. Aqui fica o resto, que é o expoente 1. A matriz A ao quadrado é a identidade. Você repete o expoente 7. A matriz A elevado à primeira potência, ela mesma. A matriz identidade elevado à sétima potência, é ela mesma. A matriz identidade vezes a própria matriz A. A alternativa correta, alternativa B. Agora, a questão número 2. Se I é a matriz identidade de ordem 2, duas linhas e duas colunas, a matriz A é igual a 0, 1, menos 1 e 0. Aqui nós vamos encontrar A elevado a 2019. O raciocínio é o mesmo do exercício anterior. Nós vamos começar com A ao quadrado. A matriz A vezes ela mesma. Então, a matriz A ao quadrado, 0, 1, menos 1 e 0, vezes ela mesma. 0, 1, menos 1 e 0. Aqui nós vamos resolver como? Multiplicação de matrizes. 0 vezes 0, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. Aqui fica 0 menos 1. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Aqui fica 0 mais 0. Agora vamos para a segunda linha. Menos 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. Aqui fica 0 menos 0 ou 0 mais 0, porque é a mesma coisa. Agora, a nossa segunda linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1. Mais 0 vezes 0, que é 0. Aqui fica menos 1 mais 0. Resolvendo. 0 menos 1 fica menos 1. 0 mais 0 fica 0. 0 menos 0 fica 0. Menos 1 mais 0 fica menos 1. Nós descobrimos que a matriz A ao quadrado não é a matriz identidade. É a matriz identidade com os sinais trocados. Então, é a matriz identidade, só que com sinais trocados, então é a matriz oposta da identidade. Então, a matriz A ao quadrado é menos I. O que esse menos significa? É o oposto da identidade. A identidade, a diagonal principal, é formada por 1. Na matriz menos I, a diagonal principal é formada por menos 1. Certinho? Então, não se esqueçam. Matriz identidade, diagonal principal formada por 1, demais elementos iguais a 0. Oposta da matriz identidade, que é menos I, que a gente representa. Diagonal principal formada por menos 1 e os demais elementos iguais a 0. Nosso objetivo é encontrar a matriz identidade. Para encontrar a matriz identidade, nós vamos resolver o seguinte. A ao quadrado vezes A ao quadrado. Por quê? Porque quando eu tenho A ao quadrado, eu sei que a matriz A ao quadrado é menos a identidade. Eu sei que a matriz A ao quadrado é menos a identidade. Menos com menos fica mais. A identidade vezes ela mesma, identidade. Então, o que acontece aqui? Eu tenho bases iguais. Eu somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Toda vez que eu tenho a matriz A com expoente 4, ela se transforma na matriz identidade. Vem desse raciocínio de A ao quadrado vezes A ao quadrado. Menos identidade vezes menos identidade, que dá a identidade. Para ter certeza, para conferir, você pode fazer essa multiplicação. Essa matriz vezes ela mesma dá a identidade. Mas você não precisa perder tempo fazendo isso. O que nós temos que fazer agora? Pega o 2019, que é o expoente, divide por 4, porque é com o expoente 4 que ela se transforma na identidade normal. Então, 2019 dividido por 4 dá 504. Sobra quem? 3. Como você monta? Como nós montamos no exercício anterior. O A com expoente 4, certo? Porque nós dividimos por 4, porque é no expoente 4 que ela se transforma na identidade. Aqui fora fica o resultado da divisão, que é o 504. Você repete o A, aqui fica o resto da divisão, que é 3. Combinado? Então, como fica?
A elevado a 2019 é o mesmo que A elevado à quarta potência elevado a 504 vezes A elevado ao cubo. Esse cubo porque o resto aqui é 3. Se você multiplicar 4 por 504 e somar com 3, você tem o 2019. O que nós podemos fazer agora? Substituir. Nós sabemos que A elevado à quarta potência é a matriz identidade. Então, eu tenho a matriz identidade elevado ao expoente 504, que vai ser a própria matriz identidade. A ao cubo é A ao quadrado vezes A. Por quê? Porque quando você soma o expoente 2 mais 1, fica 3. Então, a matriz identidade elevada a 504 é a própria matriz identidade. Nós sabemos que A ao quadrado é menos identidade. E nós sabemos que a matriz A elevado a 1 é ela mesma. O que nós sabemos? Que a matriz identidade vezes A é a matriz A. Só que aqui, como eu tenho menos a identidade, aqui fica menos A, porque nós temos A ao quadrado, que é menos a identidade. Então, identidade vezes A fica A. A vezes menos a identidade, menos A. Menos A é a alternativa D. O que eu quero? Para a próxima aula, façam a tarefa mínima e a tarefa complementar da aula 18. Qualquer dúvida, você já sabe, é só me chamar no privado. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!